Hoje é a 7ª aula. Isso, eu estou falando as parábolas de Mateus que eu estou conectando com o Apocalipse. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé para a gente estar orando ao Senhor. Hoje estaremos estudando aqui o 7º capítulo de Apocalipse, né? 7ª aula. 7ª aula, na verdade. E juntamente introduzindo com Mateus, né? Isso. Nós possamos abrir o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento nessa noite para poder ouvir, aprender e colocar em prática sempre nas nossas vidas. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela vida. Te louvamos, ó Deus, porque hoje pela manhã já estudamos a tua palavra, que nos fortaleceu e tem nos ajudado. E agora também, ó Deus, nós vamos estudar mais um pouco da porção da palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Pedimos ajuda do Espírito Santo do Senhor para nos ajudar. Ó Deus, seja com o seu servo, o pastor Davi, que vai trazer esse estudo para nós nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, nos despertarmos para que a palavra do Senhor venha morar em nós. Os irmãos que não estão vindo, Senhor, esteja visitando cada um segundo o teu querer, a tua vontade, e que o nome do Senhor seja sempre louvado no nosso meio. Nós louvamos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Pode sentar. Nós estamos fazendo a conexão das parábolas de Mateus 13 com Apocalipse 2 e 3. Eu estou explicando a questão das parábolas para a gente começar a fazer a conexão. Aqui é a presente era, que começou com a rejeição de Israel ao Messias, o Senhor Jesus, na primeira vinda, que terminará na segunda vinda de Jesus. Esse intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda é a presente era. Como a parábola de Mateus 13 está se referindo a eventos dentro da presente era, a semente do solo, trigo e joio, grão de mostarda, fermento, tesouro, pérola, rede. Tem uma correlação cronológica de eventos com as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Hoje nós vamos ver a primeira parábola, semente e solo, ligado a Éfeso, ok? As parábolas, elas estão expondo a estratégia de Satanás. E as cartas das igrejas, o plano de Deus para a igreja. Então nós temos que comparar os dois eventos dentro da cronologia, compreendendo que eles não são correlacionados 100% cronologicamente, eles são correlacionados dentro do período. Existe uma correlação, ok? Vamos para a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Versículo 2. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Notem, Jesus pregando às multidões na praia. Nós vamos ter alguns eventos na praia, outros na montanha. Os primeiros são na praia, tá ok?
E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Na semana passada, nós vimos essas muitas coisas, que são coisas velhas e coisas novas. Tá? Hoje nós vamos começar a compreender as coisas novas, que são as 4 primeiras parábolas. Ok? Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. Pode voltar no verso 1, Juninho, por favor. Vocês perceberam que esta parábola não começa com o reino dos céus é semelhante. As outras começam, o reino dos céus é semelhante. Por que esta parábola não começa com o reino dos céus é semelhante? Porque está descrevendo o seu início, como começa após a primeira vinda. Está descrevendo o início do período da presente era. Então, ele começa a falar, o reino dos céus é semelhante nas outras. Aqui, como é início, ele não fala, porque o reino dos céus está sendo inaugurado. Por que está sendo inaugurado? Porque o rei está aqui, na primeira vinda, ele está presente. Então, o reino está inaugurado. Porém, o reino não está estabelecido, que será estabelecido na segunda vinda. Então, o reino foi inaugurado na primeira vinda e será estabelecido na segunda vinda. Esta é a razão que aqui está se dando o início desse período, a inauguração do reino. Por isso que ele não começa falando, o reino dos céus é semelhante, porque é o início. Está começando na primeira vinda com a inauguração do reino. E o que está acontecendo? A pregação da palavra é como semente. E essa semente é lançada onde? No coração das pessoas. E essas pessoas têm vários tipos de solos, representando o coração. E esses tipos de corações têm resultados diversos e refletem respostas diferentes à palavra de Deus. Isso aí a gente já sabia. Mas só que agora a gente vai começar a conectar os fatos. Essa parábola, ela retrata as variadas respostas da nação de Israel ao rei. Por que da nação de Israel ao rei, gente? Dentro da cronologia, aonde está Mateus? Antes da cruz, período da lei, não existe igreja ainda. Então, Jesus se apresenta no livro de Mateus como o quê? Como rei. Então, esse é o assunto, é esse o cenário, esse é o contexto. Então, essa parábola está retratando quem? A nação de Israel, ou como eles estão recepcionando o rei, como que eles estão recebendo a mensagem do rei para produzir o fruto do reino. Assim, qual que é o propósito da parábola? É confirmar a rejeição da nação de Israel e demonstrar necessidade de instrução e explicação aos discípulos. Lembra que eu falei da vez passada a respeito do capítulo 12? Onde Israel rejeitou o Messias, e ele passa a falar por parábolas a partir do capítulo 13.
porque houve uma rejeição. Então ele começa a falar por parábolas, tá? Muito bem, agora ele vai trabalhar essa situação, o porquê da rejeição, o que está acontecendo, tá? Versículo 10. 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Eles perceberam. Jesus não falou por parábolas até agora, começa aqui. E eles não estão entendendo, eles querem saber por que da mudança. Versículo 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles, a multidão que está lá na praia, não lhes é isso concedido. Então, os mistérios do reino dos céus, a partir do capítulo 13, é voltado para quem? Para os discípulos. Não mais a mensagem é para a multidão. Israel rejeitou o seu Messias. Então, Jesus tendo explicado aos discípulos por que usar parábolas, o Senhor agora expõe a parábola dos 4 solos. Vamos lá. Versículo 3. Treze, 13. Capítulo 13, versículo 3. Aí. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Agora Jesus vai começar a explicar. 19. A todos os que ouvem a palavra do reino, olha só, que palavra? Do reino. O que está sendo pregado? O evangelho do reino. Não é o evangelho que nós pregamos. O evangelho do reino está falando a respeito do quê? Do reino, terreno, milenar, onde Israel vai ser cabeça das nações. Ok? Isso tem a ver então com os judeus, não tem igreja aqui. E todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui está se referindo, então, ao chão batido. Uma estrada. Então, a semente caiu na beira da estrada. Chão batido. E vem a ave e come a semente. Inicialmente, o Senhor não está identificando quem é o semeador. Ele não está falando que é o semeador. Mas no versículo 37, vai no 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem que está semeando a boa semente? Jesus e os discípulos. Se a gente olhar o contexto todo, os discípulos também estão. Tá? Estão semeando o quê? A boa semente, que é o evangelho do reino. Por que do reino? Porque o reino foi inaugurado na primeira vinda. Mas não foi estabelecido, vai ser estabelecido na segunda vinda. Ok? O semeador é Jesus, o rei.
Ele é o próprio rei. E os seus discípulos proclamam o evangelho do reino, que é a semente lançada aonde? Na terra, que é os corações. A terra está representando o quê? Os corações. E a semente está representando o quê? O evangelho, a palavra, certo? Que representa aqueles que ouvem a mensagem. Então, a terra está representando as pessoas que estão ouvindo a mensagem. Muito bem. Versículo 19. E todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse aqui foi semeado à beira do caminho. Então aqui está representando quem? Os fariseus, os sacerdotes, que estão rejeitando o Messias. Notem que quando Jesus argumenta, eles não querem ouvir, eles não querem entender, eles só querem argumentar contra. Interessante que o comportamento do ser humano é assim. Se você pegar hoje, nós pregando o Evangelho da Salvação em Jesus Cristo, é da mesma maneira. O ser humano é o mesmo tipo de pecador. Quantos e quantos que nós levamos a mensagem da salvação e não querem nem ouvir? Outro dia eu fui falar com uma pessoa, não, eu não quero ouvir isso, não me fala disso, não tenho tempo para isso. É isso. Esse é a terra batida. Sabe? A pessoa está fazendo o quê? Vem a boa semente. E essa pessoa é o quê? Filho do diabo. No mundo que jaz no maligno. E ela é uma pecadora, dominada pela carne, escravo do pecado. O maligno usa dessa situação, vem e pá, leva essa semente. Essa palavra não fica. A terra batida pelo caminho trata das pessoas que se recusam a aceitar a mensagem, que ouvem, mas não compreendem. Agora, por que elas não compreendem? Exatamente por causa disso. Vamos ver. 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas, se o nosso evangelho, aqui já é Coríntios, já é a igreja, já é o nosso evangelho, ainda está encoberto. É para os que se perdem que está encoberto. Que não compreendem. A mesma situação lá do Mateus, versículo 4. Nos quais o Deus deste século, com letra minúscula, Deus, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso que eles não compreendem. Estão com o entendimento deles está cegado por Satanás, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Lembra que Cristo é o Messias, o mesmo que inaugurou o reino aqui, certo? O qual é a imagem de Deus. Quem que é a imagem de Deus? O Messias, Jesus. Vem o maligno, arrebata a semente do coração desses ouvintes, numa ação cooperativa de 3 antagonistas. Um quem é? O maligno, a ave. Qual outro antagonista? A carne. João 8,34. João 8,34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, tem um outro antagonista ajudando o maligno. Né? É a família dele, são os filhos dele. Então, eles cooperam um com os outros. Então, existe essa cooperação desses antagonistas. O outro antagonista
1 João capítulo 2, versículo 15. É o mundo que jaz no maligno. Essas três ações ao mesmo tempo faz com que esta parábola se torne algo tão real e palpável aos nossos olhos para nós testemunharmos isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe que isso me preocupa? Porque tem algumas pessoas que, mas como a vida é tão boa, é tão bom viver, temos que aproveitar a vida, né? Tá cheio de gente aproveitando a vida hoje aí, né? Tá lotada a cidade, né? Aproveitando a vida. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, e a soberba da vida, esse amar o mundo, não procede do Pai, mas procede do mundo. 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, tudo isso passa. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Três antagonistas: o maligno no comando, a carne, que é escrava do pecado, e o mundo que jaz no maligno. A ação desses três juntos tornam essa situação da terra batida, do coração, que não compreende e não quer compreender, não deseja a compreensão, algo tão real e palpável, não só naquele período como hoje. Ou seja, está dentro do mesmo período, gente. Se nós fôssemos deslocar a semente e o solo, ela ficaria aqui, porque a igreja logo iria nascer, logo um pouquinho depois. Então está cronologicamente paralelo, mas os eventos estão todos dentro desse período todo. Então esta situação, desse tipo de coração, é algo que estava acontecendo com os fariseus, com a nação de Israel, mas continua acontecendo, porque o maligno está em ação, o homem é escravo do pecado, o mundo jaz no maligno, no cenário, e isso permeia toda a presente era. Mas Jesus está apontando logo no começo. Por que no começo ele está colocando? Porque ele começou a semear a semente do evangelho do reino. E o maligno está comendo a semente. Começou lá. A estratégia de Satanás, comer a semente. Continua comendo a semente. Mas começou, não é que começou ali, começou nesse período da presente era, começou naquele momento, onde começou a pregação do Evangelho do Reino. Ok? Pastor, tem a ver com as cartas que Paulo escreveu para as igrejas? Como a proclamação do Evangelho? Aí é o Evangelho de Jesus Cristo. As cartas são todas para a igreja, não só de Paulo, todas as cartas são para a igreja. Então, ali tem um ensinamento específico para a igreja, em todas as cartas. Tá? Então, agora, existem pontos em comum no Antigo Testamento e nos Evangelhos. Então, estou mostrando um ponto em comum aqui. O maligno comendo a semente. Mas a ação do Evangelho do Reino começa ali e começa a comer a semente ali. Ok? Por que comparar a palavra de Deus às sementes? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa é a semente. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é igual a palavra do homem. É a palavra de Deus. É o contrário da palavra dos homens. Porque ela concede vida, ela concede fé. Para quem? Para quem crê. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A semente é lançada, é uma semente viva e eficaz e eterna, porque é a palavra de Deus. Ok? Notem que tudo o que eu estou falando são de conhecimento de vocês. Só que nós estamos colocando numa ordem para que nós possamos compreender, e isso tem a ver com as igrejas, que nós vamos entrar ali. Só que a gente tem que entender o cenário, o contexto, tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Para ter uma compreensão exata. E essa semente deve arraigar no coração e ser estimulada a produzir o quê? Frutos. Por que a semente é lançada? A produzir fruto. Muito bem. Aí nós chegamos diante da segunda realidade. Uma realidade surpreendente. 3/4 das sementes não produzem frutos. Sabia disso? 3/4 das sementes existentes não produz fruto. Só 1/4 parte das sementes são de árvores frutíferas. Tá? Sendo que aquela geração não era uma geração de grandes colheitas. Eles estavam rejeitando Jesus. Mas sim de rejeição ao rei. Notem que Jesus pouco se impressionou com a multidão. Estava a multidão na praia. Ele vai lá no barco e fala por parábola. Para a multidão não entender. Ele não se importou. Ele não se importou ter tantos carros na rua e o pessoal não está aqui dentro. Não se importou. Ele não se importa com multidão. Ele não se importou com a multidão. Ele se importa com aqueles que ouvem e creem. Ele não se importa com estatística. Interessante, uma vez o meu filho teve uma proposta para ser pastor auxiliar de uma igreja. E como que funciona? Funciona da seguinte maneira. Você vai ser pastor dos jovens. Tá, legal. E como que é? Você tem que apresentar resultados. Que tipo? Números. Mas qual que é o meu horário de trabalho? O horário que você quiser. Porque se você não tiver números, você pode se matar e trabalhar. Você vai ser demitido. Números. Estatística. Interessante que me convidaram também. Na mesma igreja. Vem o pai e o filho. Eu já de bate pronto falei, não. Eu já sabia que tinham falado para ele. Interesse nenhum. Um detalhe, eu estava desempregado. Eu precisava do salário. Não. Fazer esse papel, não vou fazer esse papel. Trabalhar com estatística, encher a igreja, fazer shows, né? Fazer movimento, né? Fazer da igreja um teatrinho que parece filme de horror, que é um teatrinho jogando com a vida das pessoas. Não funciona assim, não é assim. Jesus não se impressionou com as multidões que o seguiam, pois sabia que a maioria não receberia a palavra no coração. Versículo 5, Mateus 13, 5.
Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. 6. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E Jesus interpreta isto, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Isso é o que mais tem, gente. A multidão do solo rochoso. Ele ouve o evangelho com alegria. Ah, que beleza! Preciso tanto ouvir isso. Compromisso zero. Entendimento zero. Entrega zero. Solo rochoso. Solo rochoso. Explicando multidões. E como são essas multidões? Sem perseverança, sem entendimento, sem decisão, sem sinceridade, sem salvação. Ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas como que é isso? Só momentos emocionais. Sabe? Aqueles cultos fervorosos do sapatinho de fogo, aquele lá mesmo. De fervor momentâneo, de pseudas plenitudes do Espírito Santo, de orgulho carnal baseado naquilo que viu, sentiu e ouviu com coração de pedra. É assim, ó. Mas o coração é de pedra. Por isso, a gente não pode ficar triste. Ah, nós somos poucos. Vamos olhar o número. São firmes? São dedicados? São comprometidos? Têm fé verdadeira? É isso que importa. É isso que importa. O resto não tem resultado nenhum, é zero. Imagina Jesus. Jesus chegava nos lugares, é que nem o Bolsonaro. Viram o Bolsonaro na Bahia hoje? Oxa, parecia um mar de gente. Na terra do Lula lá. Jesus devia atrair muito mais gente que ele. Multidão. Multidão. Mas ninguém queria compromisso com ele, não. É só multidão. Só emoção, só fervor, só festa. É a bênção, é isso. Matou, é essa mesmo. Qual a bênção, irmão? Isso, aí. Exatamente. Só para o senhor ter uma base. Aqui, enquanto as igrejas, enquanto estou aqui monitorando, a gente dá para saber as igrejas que estão online, né? Uhum. Fazendo os cultos online. 200, 300, canelada, palpite de futebol, 4.800 na live. Uhum. Daí para ver o compromisso, né? É. Muito bem. Versículo 7. E aí já vamos partir para uma outra situação. 13:7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Nasceu. Mas está sufocado, não dá fruto.
versículo 22. 2. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ele ouve, aceita, nasce de novo, é convertido. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nasceu, mas não produz nada. E esse cenário é o mais crítico. Notem, tem um cenário da multidão lá fora que não quer ouvir. Tem um cenário da multidão aqui dentro que ouve com alegria, mas é só emoção. Tem o cenário dos verdadeiros aqui dentro, mas as coisas lá de fora preocupam mais do que a de dentro. Não dá fruto. Daí a gente começa a entender por que o pouco resultado, mesmo daqueles que são fiéis. Fiéis em que sentido? Tem fé verdadeira, mas não tem dedicação necessária. Não tem fruto. E aqui eu acho que compromete boa parte do corpo de Cristo, dos verdadeiros. Não produzir fruto. Não tem fruto. É aquela questão que eu sempre falo, a impressão que dá é que a vida eterna é aqui na Terra, porque todo pensamento, toda energia, tudo está aqui. Não está nas coisas de Deus que são eternas. A pessoa crê, é nascida de novo, mas não produz fruto. Note que o cenário, ele é crítico por causa disso. Tem uma multidão lá fora, uma multidão dentro, alguns, poucos, e desses poucos ainda uma parte preocupada com as coisas só daqui. Esse é o cenário. E esse é o cenário que nós temos que lutar, Donizete. Nossa função é fazer com que esse povo nascido de novo venha produzir fruto. Nós estamos aqui fazendo um curso para aumentar nossa sabedoria? Também, mas não pode parar aí. Fruto. Fruto. Terra infestada de espinhos representa os discípulos que vão se dispersando. Lembra? Os discípulos de Jesus eram muitos no início, né? Depois começou a dispersar. São discípulos? São. Conhecem Jesus? Conhecem, mas foram se dispersando por falta de compromisso. Ficam sem produzir frutos por estar sufocados pelos cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas. Por que tanta exortação para sermos frutíferos tem na Bíblia? Porque a possibilidade de não ser frutífero é grande. Por isso que tem muita exortação. Exortação para crentes. Seja frutífero. Cair na fé, não crescer, não confiar. Estamos falando de irmãos. Exemplo. O exemplo que eu sempre cito, o povo hebreu. Eles creram na Páscoa. Mataram o cordeirinho, passaram o sangue nos umbrais da porta, foram libertos, chegaram diante do mar, o exército do faraó veio, o mar se abriu, atravessaram o mar, comemoraram a vitória do outro lado. E na vitória eles declaravam, vamos possuir a terra prometida, vamos em direção à terra prometida. Quando chega diante da terra prometida, viram as costas para Deus, com um coração de incredulidade. E ficam 40 anos no deserto por um coração incrédulo. O coração é o quê? A terra. E eles se preocuparam mais com as questões
No dia a dia, mas eu não quero enfrentar gigante, não quero lutar, não. Vamos ficar caminhando no deserto mesmo. Estão percebendo porque hoje os crentes continuam caminhando no deserto? Eles caminharam lá no passado e continuam caminhando porque estão sufocados por espinhos, que são os cuidados desse mundo. Como que tem sido sua agenda, sua vida? Né? Muitos têm uma agenda tão cheia de tal horário vai trabalhar, tal horário volta para resolver tal coisa, tal horário vai no banco, tal horário faz isso aqui, tal horário resolve isso, tal horário resolve aquilo. E as coisas de Deus? Não tem horário, não tem compromisso, não tem... Ué, é só ver. Fulano, senti sua falta. Eu tive que resolver tal coisa. Beltrano, você não tem vindo? Não, vai porque aconteceu isso. São motivos legítimos, não estou falando que não é legítimo. Só que esses motivos legítimos sempre estão no horário da igreja, nunca nos outros horários. Esse é o problema. Porque os motivos legítimos não são em outros horários. Estão percebendo? Isso que é o espinho. Versículo 8. Vamos chegar agora na produtividade. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Qual que é a diferença desse com o que está entre os espinhos? O que está entre os espinhos, ouviu? Ouviu. Creu? Creu. Compreendeu o compromisso prioritário? Não. Ouve a palavra e a compreende. O que é compreender? Não é só entender, gente. Compreender é você encarnar a palavra. É viver ela. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. É a produção da semente. Uma semente vai produzir uma árvore. Depois uma semente de café. Produzir um pé de café. Né? O pé de café, um pé de café deu 100 medidas. Outro pé de café deu 60. E outro deu 30. Entendeu? Então, produção. Mas note que a produção vai caindo. 100, 60, 30. Nós já vamos explicar o que é isso. Os apóstolos foram ouvindo e compreendendo. E nós, somos seus discípulos também? Deveríamos ser. 2 Timóteo 3,16. Quem não tem que saber decorar esse, gente? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é a espada do Espírito. E útil para o ensino, que é que nós estamos fazendo aqui, para a repreensão, a gente está fazendo um pouco disso também, para a correção também, para a educação na justiça, está vendo? Tudo isso, finalidade da palavra de Deus. 17. A fim, com o propósito, com a finalidade do quê? De que o homem de Deus, aquele que é nascido de novo, seja o quê? Perfeito, maduro, adulto,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra, produz fruto. Pastor, esse homem de Deus, ele está no contexto de o homem de Deus no modo singular? Ou o homem de Deus? Não, homem de Deus, humanidade. Tá? Humanidade, aí está se referindo àquele que é nascido de Deus. Capítulo 2, versículo 15, aí desse texto mesmo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto já é mais específico, Donizete. Esse é para o discípulo de frente, né? Aqui Paulo está escrevendo para o Timóteo ser assim. Então, aqueles que estão mais na linha de frente, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem. Isso daqui, será que vai servir só para o Timóteo? Só para o pastor Donizete? Para todos, gente. Se nós estamos falando que a palavra de Deus é útil para o nosso crescimento, que é a espada do Espírito e que vai trazer todo o benefício para as nossas vidas, é para nós todos. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, aqui está falando do nascimento da igreja. E a igreja tem que ter vistas ao aperfeiçoamento dos santos, que é o homem maduro, perfeito. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, produzir fruto. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para todos crescerem. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, crescer juntos, do pleno conhecimento do Filho de Deus, comunhão íntima, a perfeita varonilidade, perfeito varão, ou seja, adulto, crescer, maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que é o nosso alvo. 14. Para que não mais sejamos como meninos. Eu sempre falo isso. O alvo da igreja não é ter meninice na igreja. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Vai para lá, vem para cá, aquela emoção, aquele showzão, aqueles pulos. Tá. Vocês sabem, eu não preciso explicar. Não produz nada. Não produz nada. É só avaliar a situação. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Cuidado com pesquisa na internet de texto bíblico. Está cheio de artimanha e de homens induzindo ao erro. E muitas pessoas estão depositando fé numa instrução errada. Valorizando mais o ensino alheio de homens que têm artimanha do que daqueles que Deus tem levantado na igreja local que Deus está te dando. E isso daí é uma coisa que nós temos que ter atenção. É uma cilada. 15. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esse é a semente que caiu em boa terra. Conclusão. Consideração escatológica sobre o decurso da presente era, delineando a revelação do Senhor. Primeiro, a presente era é um período caracterizado pela semeadura da palavra. O que caracteriza a presente era? Semear a palavra. Primeira questão. Segunda questão,
dentro da presente era, há uma diferença marcante dos solos para a recepção da semente. Meus irmãos, vamos pensar agora, estamos numa área rural, tem lavoura, todo mundo tem uma noçãozinha de lavoura. Vocês acham que Jesus ia mandar lançar semente na terra batida? Não. E a terra não é o coração das pessoas? Como que você tem que fazer para lançar semente? Preparar a terra. Como você tem que fazer para lançar semente da salvação no coração das pessoas? Preparar a terra. Não é de qualquer jeito. Analisa bem, cidadão. Vê como que vai dar uma porta de entrada, uma maneira de conversar. Prepara a terra para ele receber a semente. Não é saindo jogando semente de qualquer jeito. Porque vai cair na beira do caminho, o pássaro vem e come. Jesus não está ensinando você a plantar errado. Ele está indicando, olha, o que foi em terra boa, foi em terra preparada. Mas quem que prepara a terra? Temos que ser nós. E tem a parte do Espírito Santo também. Chega um ponto que quem vai fazer a semente germinar é o Espírito Santo. Mas a terra, a gente pode preparar um pouco. Não criar obstáculo. Por exemplo, se a gente pôr um alto-falante aqui na porta da igreja, amaldiçoando a congada, como que vai ser? Vai ficar feia a coisa, né? Não vai dar certo. Aquela pessoa que queria vir para cá não vai vir, né? Se afasta mais ainda. É exatamente. Então, tem que ter um preparo. Tem que ver o momento, analisa. Embora a palavra de Deus fale para pregar tempo e fora de tempo. Mas tempo ou fora de tempo? Não está falando para pregar de qualquer jeito. Você tem que manejar bem a palavra da verdade. Analisar. Eu tive contato uma vez com um advogado. Ia ter um evento da igreja, um evento esportivo até. Vamos passar o dia lá no acampamento jogando? Vamos todos para lá. Vamos passar um dia diferente? Convidei ele. Vamos. Vamos fazer um piquenique lá? Vamos. Então vamos levar umas coisas gostosas para comer e tal, vamos passar o dia lá com a família, batendo papo. E eu entrei por que porta? O homem é advogado. Qual assunto que eu fui desenvolvendo com ele? Hermenêutica. Ferramenta dele para interpretar a lei. Fulano, sabe qual que é a diferença? Você não vê que tem tantas igrejas, tantas portas por aí? Sim. Mas por quê? São tantas portas e uma diferente da outra. É porque são várias verdades, mas Jesus falou que a palavra dele é a verdade, é uma só. Como saber qual que é a verdade? Não seria um bom método de interpretação, ver de fato qual é a verdade? Ele começou a se interessar pelo assunto. Não, é verdade. Então, veja só, olha esse texto aqui. Ele achou que eu estava ilustrando a hermenêutica, eu estava, mas num texto evangelístico, já preparando ele. Está vendo? Esse texto aqui está falando o quê? Da condenação do homem. Ele está morto. Comecei a evangelizar. Até o final do dia, ele falou para mim, eu preciso saber um pouquinho mais sobre isso. Eu preparei a terra. Então, vamos marcar um dia lá em casa? Vamos. Então, tá bom. O evangelho foi lançado. Ele entregou a vida para Jesus. Mas teve que preparar a terra antes. Tive que passar um dia jogando aquela semente com jeito. Ele vê que é uma questão séria, que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí ele se interessou. Eu preciso entender um pouquinho mais disso aqui, desse assunto. Pronto. A terra ficou preparada. E a semente
e o fruto. Esse é o aspecto, gente. Precisamos fazer isso. Ah, mas isso daí eu vou chamar o pastor. Gente, é só o pastor que faz isso? Tem alguma coisa errada nisso. Ovelha que tem que gerar ovelha. O pastor toma conta da ovelha. Eu acho que conteúdo nós temos visto, estudado, aprendido o suficiente para fazer isso. Todos nós. Mas tem que ter uma estratégia, preparar a terra. Terceiro aspecto, a presente era é marcada pela oposição à palavra por parte do diabo, a ave, por parte da carne, por parte do mundo. É só olhar a nossa sociedade. Que momento nós estamos na nossa sociedade? Na pós-verdade. Pós-verdade. Eu sempre entro nesse ponto, mas não adianta, gente. É o exemplo maior que está aí na cara de todo mundo, né? Conte uma mentira várias vezes, ela se tornará verdade. Quem falou isso? É ele mesmo, os 9 dedos. Por quê? Porque isso é aqui, em qualquer país do mundo. Nós estamos no período da pós-verdade. É a mentira que prevalece, está sendo pregada na cara dura. E a oposição aos crentes à palavra de Deus é total. Sempre converso com a Bia, não é isso, Bia? Como que está nas escolas? Pode falar de Exu, pode falar do que você quiser, só não pode de Bíblia e de Deus. Não é isso que está acontecendo? É ou não é? É. Pós-verdade. Oposição. Eu vi um comício político, um cidadão falou lá que temos que acabar com a filosofia judaico-cristã de vida. E para esses cristãos bonzinhos existe uma boa bala para eles. Esse pessoal que está querendo tomar posse do governo agora. A perseguição que está tendo já nos países aqui à nossa volta já está sendo intensa. Intensa. Outro dia eu vi no Peru uma caçamba de lixo aparecendo só as pernas do missionário. Mataram ele e jogaram dentro daquela caçamba de lixo que fica na rua. Agora, não estamos falando da época de Jesus, lá atrás, a perseguição da igreja primitiva. Estamos falando agora. Isso é uma realidade. Essa é a realidade que nós vamos enfrentar dura, nua e crua, cada vez mais intensa. Cada vez mais intensa. Quarto aspecto. No decurso da presente era, haverá uma resposta decrescente à semeadura da palavra de Deus. A 100, a 60 e a 30. As pessoas não querem ouvir. Cada vez elas querem menos ouvir, não quer saber. Começou a 100, foi a 60, foi a 30. Tá, desse jeito. Temos poucos obreiros que são terra boa, que produz fruto, e o resultado está pequeno, porque os corações estão endurecidos. Essa é a fase que estamos passando. Mas Deus é soberano. Ele tem o controle da história. Estamos estudando Daniel. Ele tem o controle da história. Tudo isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Para se cumprir o que está escrito.
Só que nós estamos sendo testemunhas vivas da transição plena desse momento, onde a semente está ficando escassa. E nós temos que nos firmar cada dia mais, porque a batalha cada dia é pior, é mais dura. Nós vamos compreender bem isso a hora que nós começarmos a ver as demais sementes e as demais igrejas e todos os acontecimentos da história da igreja, para chegar aqui, onde nós estamos. Por que onde nós estamos? Que eu já estou apontando aqui no fim. Porque todo esse período histórico aqui já aconteceu. Sardes tem a ver com a reforma. Então, nós já estamos aqui, ó, no finalmente. Já estamos no finalmente. A coisa está... Por um lado é bom, o arrebatamento está aí. Por outro lado, as coisas vão se tornar difíceis a cada dia. E a coisa vai se tornar tão difícil que o Senhor vai querer nos levar, não deixar a gente curtir tudo o que vai acontecer aqui. Esse é o aspecto escatológico que nós temos que ver. Existe uma presente era, existem acontecimentos dentro da igreja, existe uma estratégia de Satanás. Estamos na pós-verdade, e quem está dominando é o pai da mentira. E essa é a situação que estamos enfrentando. Ok. As parábolas restantes lidam com o desenvolvimento do plano da semeadura, com a ação plena dos opositores e seu Deus, com letra minúscula. E seu Deus. Notem, fizemos a introdução da igreja de Éfeso, através da primeira parábola. Na próxima a gente estuda Éfeso. Depois a gente estuda o trigo e o joio. Depois estuda Esmirna. Eu quero vir assim, para a gente entender como se encaixa uma coisa com outra. Estão entendendo? E a gente enxergando esse cenário todo, a gente vai entender os nossos dias. E vai ter uma compreensão melhor do que está por vir. Que está tudo no Apocalipse. Amém? Amém. Ok. Vamos ficar em pé, vamos orar? Aí. Maria Antônia, ora representando a gente. Amém, amém. Ok, irmãos? Só.